Toda manhã, um sistema de análise de padrões climáticos decide qual será a rota mais eficiente para centenas de caminhões de entrega em uma região metropolitana. O motorista entra na cabine, liga o veículo e uma tela no painel exibe exatamente por qual rua ele deve seguir, qual velocidade deve manter e em qual minuto exato ele deve realizar a manobra de carga. Não há espaço para o instinto do motorista, para o conhecimento de trânsito local ou para a escolha de uma via mais tranquila. O sistema otimizou o tempo de entrega em 10% no primeiro mês. O que parecia uma vitória absoluta de eficiência operacional, no entanto, começou a criar um efeito colateral inesperado nas ruas dos bairros residenciais, que nunca antes haviam visto um fluxo pesado de carga. O silêncio dessas vias foi substituído pelo ruído constante de motores e o desgaste prematuro do asfalto, transformando bairros pacatos em artérias logísticas invisíveis. Tudo porque um algoritmo calculou que essa era a forma de economizar combustível. Essa pequena mudança de rota é apenas o detalhe mais visível de uma transformação silenciosa em como cidades e empresas estão sendo redesenhadas por sistemas de tomada de decisão automatizada. O problema real não é a máquina, mas a forma como a eficiência técnica está se tornando o único critério de sucesso, ignorando sistematicamente as consequências que não podem ser medidas em planilhas. A conveniência de ter uma rotina automatizada esconde um custo invisível de perda de autonomia e uma fragilidade sistêmica que só se revela quando algo, inevitavelmente, sai do planejado. Em grandes centros administrativos, a triagem de currículos e processos de admissão segue uma lógica semelhante. Programas de inteligência artificial filtram milhares de candidatos em segundos, buscando padrões de sucesso baseados no histórico da empresa. O fascínio inicial é, claro, a redução drástica do tempo administrativo. Mas, ao investigar o funcionamento desses modelos, nota-se que eles replicam preconceitos históricos presentes nos dados de entrada. Se a empresa sempre contratou o mesmo perfil demográfico, o algoritmo interpreta esse comportamento como um requisito de competência. O dilema surge quando a diversidade de pensamento é eliminada em nome da padronização, e as empresas começam a sofrer de um efeito de câmara de eco, onde nenhum funcionário questiona os processos internos, porque todos foram selecionados para pensar e agir da mesma maneira. Essa dependência de sistemas otimizadores cria uma nova forma de fragilidade profissional. Quando a máquina define os passos a serem seguidos, a capacidade humana de julgamento crítico entra em atrofia. Em ambientes hospitalares, por exemplo, o uso de ferramentas de suporte à decisão clínica promete auxiliar médicos a diagnosticar doenças complexas com base em milhões de registros de pacientes. A precisão é alta, mas a responsabilidade técnica acaba se tornando um jogo de empurra. Se o sistema sugere um diagnóstico, o médico tende a seguir a recomendação para evitar o risco de erro humano ou para otimizar o tempo de atendimento por paciente. Com o tempo, a expertise necessária para questionar o software diminui. O perigo não é o erro da tecnologia, mas a perda da capacidade humana de entender porque uma decisão foi tomada, transformando especialistas em operadores de sistema. Essa transição para uma automação baseada em padrões estatísticos se estende para o gerenciamento de inventários em grandes redes de varejo. Algoritmos de demanda preditiva são capazes de estocar produtos com semanas de antecedência antes de qualquer aumento real no consumo.
A eficiência é tão alta que o desperdício é quase zero. No entanto, quando ocorre um evento imprevisível, seja uma falha na cadeia de suprimentos global ou uma mudança súbita no comportamento social, esses sistemas entram em colapso. Eles não foram treinados para a incerteza ou para a exceção, foram treinados para a estabilidade. A otimização extrema elimina a margem de erro, que é justamente onde reside a resiliência de qualquer sistema complexo. Existe uma tensão crescente entre a necessidade de prever o futuro e a natureza intrinsecamente caótica da realidade. As cidades inteligentes, com seus sensores de tráfego, gestão de energia e monitoramento de segurança, operam sob a premissa de que tudo pode ser medido e, portanto, controlado. É um esforço monumental de traduzir o mundo físico em dados para que sistemas de IA possam agir sobre eles. Contudo, quanto mais dados coletamos, mais nos tornamos dependentes da integridade desses sistemas. Uma falha de software ou uma corrupção nos dados de entrada não causa apenas uma lentidão no sistema, pode paralisar a infraestrutura de uma cidade inteira. A dependência digital não se manifesta apenas em softwares complexos, mas em como pequenas decisões cotidianas foram terceirizadas. As recomendações de trajetos, as listas de compras sugeridas pelo histórico de consumo e até mesmo as sugestões de respostas em e-mails profissionais moldam o comportamento humano de forma quase imperceptível. O usuário acredita que está no controle, exercendo sua escolha, enquanto na verdade está apenas navegando dentro de um funil de opções gerado por um modelo que maximiza a previsibilidade. É um ciclo onde a tecnologia aprende com o comportamento humano, e o comportamento humano, por sua vez, se ajusta para ser mais facilmente interpretado pela tecnologia. O ponto de virada surge quando percebemos que o objetivo final dessas tecnologias nunca foi tornar a vida humana mais criativa ou livre, mas sim mais previsível. A eficiência buscada pelas empresas e pelos planejadores urbanos é, no fundo, a eliminação do ruído humano. O ser humano, com suas hesitações, erros e escolhas irracionais, é visto como a variável que estraga o desempenho estatístico. Portanto, a tecnologia é usada para forçar o indivíduo a se adequar à norma, garantindo que o sistema funcione com o mínimo de atrito. Ao observar o panorama atual de fábricas, escritórios e até de nossas casas, percebe-se que a tecnologia se infiltrou nas estruturas que sustentam nossas vidas não como uma ferramenta auxiliar, mas como a estrutura que define o que é possível fazer. Não decidimos mais qual a melhor rota, o sistema calcula. Não avaliamos mais os riscos de uma contratação por intuição, o modelo a filtra. Não analisamos o contexto de uma crise de saúde com visão holística, o software a diagnostica. A perda não é apenas a de controle sobre os processos, mas a perda da própria responsabilidade intelectual sobre as decisões tomadas. O futuro não se desenha como uma distopia onde máquinas dominam o mundo através da força ou da inteligência artificial suprema. Ele se desenha como um cenário onde as pessoas simplesmente pararam de exigir a necessidade de entender o porquê das coisas. A aceitação passiva das recomendações automatizadas, sob o pretexto de otimização, cria uma sociedade operada por sistemas que ninguém mais é capaz de auditar integralmente. A tecnologia, por si só, é um instrumento de cálculo. A ameaça, no entanto, é o quanto nos sentimos confortáveis em deixar de ser os arquitetos das nossas próprias escolhas em troca de uma eficiência que, na primeira crise real, revela que a previsibilidade é apenas um luxo temporário. O perigo real não é que as máquinas pensem como humanos, mas que os humanos, pouco a pouco,
passem a agir como máquinas.